Bom sábado a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 31. Jesus, tu és a minha vida. A igreja canta também. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita, por onde eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Declara para Deus: Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Deus querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Vamos continuar louvando. Nós já declaramos que Jesus, tu és a minha vida. Cante, não deixe de louvar a Deus, adorar a Deus. Jesus está recebendo o seu louvor. Vamos continuar adorando com o 211. Jesus, meu guia é. Declara. Declare para Deus. Ele é o nosso guia. Jesus, meu guia é, amigo sem igual é, o meu bom pastor. E quando eu sentir terror, nele confiarei. Sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor.
O Senhor está aqui. Declara que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações se inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Oremos. Querido Deus, sentimos que a sua presença se faz presente nos nossos corações e nesse lugar. Obrigado pelo que o Senhor nos concedeu até agora e que o seu Santo Espírito continue nos abençoando, nos orientando e nos dando a sabedoria para entender a tua palavra. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado para todos. No nosso momento de saúde de hoje, nós vamos aprender um pouquinho, né, os cuidados e entender essas doenças, né, que nós estamos tratando durante esse mês, que é o mês roxo, que fala sobre doença do intestino, né?
Então nós vamos assistir um vídeo e depois a gente comenta alguns pontos importantes desse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Leandro Gonzalez, trabalho no Hospital Santa Virgínia, no ambulatório de doença inflamatória intestinal. Estamos no mês de Maio Roxo. Mês de Maio Roxo é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. A doença inflamatória intestinal é uma inflamação crônica nos intestinos e pode ser dividida em duas patologias, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. São patologias consideradas graves pela medicina. Isso não quer dizer que todo paciente será grave, e não se sabe a causa até hoje. Estudos mostram que pode ser uma doença autoimune, ou seja, o próprio paciente produz anticorpos contra ele mesmo, muitas vezes genéticos e desencadeados por alguns fatores de risco. A retocolite é uma inflamação que afeta o reto e o cólon. O quadro clínico costuma ser diarreia, dor abdominal e sangramento nas fezes. O seu diagnóstico é feito basicamente com colonoscopia e o tratamento é específico para a doença. A doença de Crohn é uma doença que pode afetar desde a boca até o ânus. E o quadro clínico é muito variado, pois depende da localização da inflamação, da intensidade da inflamação e se o paciente tem ou não já fatores de complicação, como estenose, fístula ou abscessos. Não há um exame único que faça o diagnóstico da doença de Crohn. Ele é um conjunto de peças que fecham o diagnóstico. O tratamento é muito individualizado, depende exatamente de cada caso, mas basicamente se trata com imunossupressores e imunobiológicos. A doença de Crohn também existe manifestações extraintestinais, fora do intestino, como patologias na vista, patologias articulares e dermatológicas. No Santa Virgínia, nós dispomos de um ambulatório especializado no tratamento dessas doenças. É o ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então nós vimos aí através desse vídeo, né, sobre essa doença, que a gente acha assim, quase não tem, mas tem bastante. Tem bastante gente que tem esse tipo de problema. Né? Conhecemos pessoas aqui da igreja que têm, né, esse tipo de problema e, como falou, é de difícil diagnóstico. É difícil, porque como o médico falou, vai dar desde a boca até o ânus. Então, como identificar se é uma doença de Crohn? Né? Então, mas graças a Deus que existem especialistas, existem hospitais, né, clínicas que podem orientar e podem diagnosticar, né, esse problema e ser tratado. Né? Então, é de difícil, né, saber como que você adquire, né, esse tipo de doença, mas nós sabemos que, como nós estamos no mundo de pecado, né, o inimigo ele coloca um monte de obstáculos, um monte de situações para nos prejudicar realmente. Né? Que tenhamos, né, a sensação de estar na presença de Deus e procurar a orientação médica, caso sinta algum desses sintomas que foi falado aqui. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos ouvir o vídeo Provai Vede, pessoas, né, tocadas pelo Espírito Santo, que mudaram suas vidas. E depois, os irmãos fiquem à vontade para colocar seus dízimos e oferta aqui na casinha ao lado. Era o momento de encarar a verdade e havia muita incerteza naquele momento. Após um mês com as duas farmácias fechadas, chegou a hora de encarar os números. Não é só questão de atendimento, mas de carinho e de cuidado com todos os nossos clientes. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Remédio para a alma. Meu nome é Francisco Lopes,
Sou empresário no ramo de medicamentos em Teresina, Piauí. Conheci Jesus há muito tempo atrás e, por circunstâncias da vida, terminei me afastando da igreja e do convívio dos irmãos. Mas nunca tirei Deus do meu coração. Durante a pandemia, nós estávamos em casa e resolvi estudar a Bíblia com a minha esposa. Ela resolveu se batizar e eu resolvi voltar para a igreja e ser fiel a Deus de todas as formas, inclusive na observância do sábado. O primeiro problema veio quando eu decidi fechar a farmácia no sábado, mas eu teria que ser fiel a Deus e guardar esse mandamento. Tive problemas também com alguns funcionários que não queriam deixar de trabalhar no sábado, mas mesmo assim fui em frente e confiei em Deus. Eu sabia que fechar a farmácia de um pôr do sol a outro no sábado seria bem difícil, porque farmácia não fecha em dia nenhum, mas mesmo assim resolvi confiar em Deus. Após um mês com as 2 farmácias fechadas, chegou a hora de encarar os números. Chamamos a contabilidade para fazer as contas. Os funcionários estavam apreensivos porque precisavam garantir seus salários e suas comissões. Era o momento de encarar a verdade e havia muita incerteza naquele momento. Para nossa surpresa e para a glória de Deus, o relatório revelou algo extraordinário. Mesmo com as lojas fechadas aos sábados, não houve queda no faturamento. Nenhum emprego foi perdido. As comissões continuaram sendo pagas e a saúde financeira da empresa se fortaleceu. Deus nos abençoou tanto que chegou o momento que tivemos que abrir novas unidades. Mais empregos foram gerados e mais famílias passaram a ser abençoadas, inclusive pessoas da igreja que não tinham oportunidade por causa do sábado. Hoje, possuímos 5 farmácias na cidade de Teresina e nos consolidamos com o maior serviço de delivery de medicamentos do estado do Piauí. Meu irmão, ele é gerente de 2 unidades de farmácia, 2 redes, né? E eu sou caixa de uma das unidades da farmácia também. Francisco e sua esposa se dispuseram, com amor e paciência, a nos ensinar em casa sobre as verdades bíblicas e a vontade de Deus para o seu povo, especialmente sobre guardar o sábado. Após os estudos, eu e minha mãe resolvemos nos batizar também para poder viver essa experiência do amor de Deus, né, e a fidelidade a Ele. Eu costumo deixar bem claro para todos os meus colaboradores que essa empresa não é mais minha, e sim de Deus. Deus é fiel e nós também precisamos ser. Isso é um testemunho vivo de fé e respeito à vontade de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede! Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos da tua obra queremos
prova do nosso amor. Vamos agora para a adoração infantil. Olá, pessoal! Eu sou a Heloísa e vem comigo descobrir a palavra da verdade. E o tema de hoje é Samuel. Está escrito: naquela noite Deus chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: estou aqui. 1 Samuel 3:4. Samuel era um menino muito obediente a ele. Ele sempre fazia tudo o que ele pedia. Vamos ver o que nós podemos aprender com essa história? Era uma noite tranquila. Samuel estava dormindo em um quarto e ele em outro. E uma hora ele ouviu: Samuel! E foi até o quarto de Eli e perguntou: o Senhor me chamou? E Eli respondeu: não, eu não te chamei. Pela segunda vez, a voz chamou e Samuel foi de novo até o quarto de Eli. Samuel! E aquela voz chamou de novo: Samuel! E Samuel foi novamente até o quarto de Eli. E Eli disse: eu não te chamei. Na terceira vez que a voz chamou, Eli entendeu que Deus estava falando com Samuel e o orientou a dizer: da próxima vez que o Espírito Santo te chamar, você diga: estou aqui, Senhor. E foi isso que Samuel fez. E Deus disse a Samuel que iria castigar os filhos de Eli porque eles não o amavam verdadeiramente. Samuel ficou muito triste com aquela notícia e planejou não contar nada a Eli no dia seguinte. Mas ele insistiu com Samuel, dizendo para que ele contasse tudo. E Samuel fez isso. Crianças, Samuel, desde pequenininho, foi escolhido por Deus para ser um profeta. Deus também tem um chamado para você, seja fazer parte dos aventureiros ou desbravadores, seja cantar no coral da igreja, louvar, pregar, fazer a escola sabatina, tocar algum instrumento, entre várias outras coisas que o Espírito Santo pode te usar. Com esse chamado de Deus ao menino Samuel, percebemos que tudo mostra o amor de Deus. E agora? O que vocês vão lembrar quando ouvirem a palavra missão? Eu vou me lembrar do Samuel, uma criança tão pequena que desde cedo já virou um profeta e falava com Deus. Agora repitam comigo: Deus tem diferentes missões para todos nós. Assim como foi com Samuel. Quem gostaria de ser chamado por Deus para cumprir alguma missão na sua igreja, levanta a mão. Eu quero. E eu estou muito feliz pela sua decisão também. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos usa para fazer sempre o melhor. Por favor, nos ajude a usar os nossos dons da maneira correta. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Convido a igreja a se colocar de pé para louvarmos a Deus. A igreja canta. Jesus se alegra com a sua adoração. Deus te amou, vimos nós te adorar. Vós, ó
Criador, e reis sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição. Mas ao deixarmos o teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor rocha firme, a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, Bom sábado a todos. Aqueles que puder, eu convido a se ajoelhar. Grandioso Deus e soberano Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida e a saúde. Muito obrigada também por estarmos aqui na sua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e defeitos e nos aproxima mais de Ti, Senhor Deus, ao estudar a Sua palavra, ao estar em oração, ao ouvir louvor. Tudo de bom que nós temos é o Senhor, Pai. Fica conosco agora na segunda hora do culto. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe o irmão Orlando, que irá explanar a Sua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Abençoa a Sua igreja no Brasil e no mundo e permaneça conosco, Pai, durante todo o tempo que nós estiver aqui nessa terra, Pai. Que a Sua presença seja fundamental na nossa vida, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. De joelhos que eu oro, é de joelhos que eu choro, é de joelhos que eu clamo, reconhecendo que pequei, é de joelhos que eu louvo, erguendo a voz em gratidão. É de joelhos que eu alcanço salvação. É de joelhos que se alcança salvação. É de joelhos que alcançamos salvação. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar.
pastos verdejantes me fará repousar. E para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Então, todos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, você vai encontrar a resposta na Bíblia. Então, Filipenses 3 e o verso 19. Só uma parte desse verso, né? Filipenses 3 e o verso 19. Amém? Olha só, o destino deles é a perdição, né? O Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então essa é a resposta para aqueles que acham que o corpo é somente um corpo, né? Eu vou morrer mesmo? Não, pensa assim, eu vou morrer mesmo, então deixa
deixa eu comer isso aí, né? Deixa eu beber, deixa eu fazer o que eu quiser, né? Mas tem alguns que pensam que o corpo é o templo. Aí vem o que o Jorginho nos ajudou aqui. Vive para glorificar a Deus. O seu corpo é um templo e a pessoa vive para glorificar a Deus. Cuida da saúde física, mental e espiritual. Tem disciplina, busca pureza. Então, esse é o pensamento de pessoas que acham que o templo, que o seu corpo é o templo de Deus. Aí vem, o que a Bíblia fala sobre isso aí? 1 Coríntios 10, 31. Todo mundo sabe esse verso. Mas é bom a gente procurar na Bíblia. 1 Coríntios 10 e o verso 31. 10, 31. Amém? Olha o que é que fala. Portanto, quer comais, me ajuda aí. Quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o seu corpo não é seu, o seu corpo é de Deus. Não é? O que dá para entender aqui? Se a gente acha que o nosso corpo é para viver para nós mesmos, nós estamos aí liquidados. Nosso corpo é para a glória de Deus. E Ellen White, ela fala no livro Temperança, na página 16, que a verdadeira temperança nos ensina a dizer tudo, nos ensina a negar tudo que prejudica. Um templo não aceita qualquer coisa dentro dele. Muito forte para mim e para você. Um templo não aceita qualquer coisa dentro dele. O que ele aceita? Aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é para a honra e glória de Deus. O templo, na época de Israel. E o templo, no Novo Testamento, na época de hoje, ele também não aceita qualquer coisa. Ele só aceita aquilo que é puro, que é santo e para a glória de Deus. E como cuidar então do templo? Desse templo que é o nosso corpo. Como cuidar? Alimentação saudável. A gente vê em Gênesis 1, verso 29. E Ellen White, ela fala que o regime alimentar, ele influencia diretamente a mente e o caráter. Olha só que interessante. O regime alimentar influencia diretamente a sua mente e o seu caráter. Então, aquilo que você coloca no seu corpo é aquilo que vai mostrar quem você é. Em outras palavras, seria isso aí. Então, como cuidar do templo? O descanso. Graças a Deus que Deus deu para nós o sábado. Deus deu para nós a noite. Tem lugares que não tem noite. Mas é isso mesmo. Então ela está copiando a Bíblia, né? Porque Jesus comeu conforme está escrito na Bíblia. Então, tá. Pode falar, Jorginho. Noite, né? Na Groenlândia, né? Agora, Deus criou somente a Terra? Não. Deus criou um universo.
E nesse universo, tem lugares que não tem noite. Não é? Mas Deus criou a terra com dia e noite, para que a gente tivesse uma pausa. E o nosso corpo, ele tem limite de validade. Não é? Tem limite de validade. Se você acorda 6 horas da manhã, né, e vai lá, passa o dia todo, à noite, no dia seguinte você está bem 6 horas da manhã? Se não tiver um descanso? Está bem? Não está. Ele precisa descansar. Né? Precisa descansar. Teve um tempo, não sei agora, mas algum tempo passado, que no Japão, alguns, né, trabalhavam tanto que tiveram, né, morte no próprio trabalho. Morreram ali no trabalho, porque não aguentaram. Então, o descanso é importante. Outra maneira de você cuidar do templo, né, que é o seu corpo, o exercício físico. Movimentar-se. Né? Tem que se movimentar. Né? Existe a atividade física e exercício físico. A atividade é essa que você faz no dia a dia. Anda para lá e para cá, tal, tá se movimentando, né? Tá mexendo a mão, é atividade. Ali, eu estou andando aqui, estou em pé, é atividade. Mas exercício, você tem que ter um tempo para você exercitar. São coisas que você faz no seu dia, com o tempo que você tem para fortalecer o seu organismo. Então, isso é exercício. A vida espiritual, né? Você tem que ter um cuidado especial com o seu corpo, com a comunhão com Deus. Através do estudo, da lição, da meditação. Água, beber água. Nosso corpo precisa de água, 70% do nosso corpo são água. Então precisamos de água. E ar puro. O ar, precisamos do ar. Procurar manter num ambiente que tenha o ar puro. Luz solar. Precisamos da vitamina D, da luz solar. E a temperança, abstinência. Então, abster-se daquilo que prejudica a sua saúde. O que prejudica a minha saúde? É só procurar aqui no manual bíblico, você vai saber o que prejudica a sua saúde. E qual o perigo de descuidar do templo? 1 Coríntios 3, 17. Aí agora vem uma cutucada na gente. 1 Coríntios 3 e o verso 17. Olha só esse texto. 1 Coríntios 3, verso 17. Amém? Diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, está falando de quê? Daqui da igreja? Está falando do meu cantinho de adoração lá em casa? Não somente isso. Não é somente o suicídio. Não é somente perder a salvação. É perder a salvação. Destruir o santuário. Mas é você colocar em seu corpo aquilo que vai causar danos à sua saúde. O pecado é uma maneira de destruir o santuário de Deus. Não cuidar do corpo afeta a mente, as decisões e afeta também a vida espiritual. Jesus também cuidava do seu corpo. Quem comentou sobre Jesus foi a Leila, né? A alimentação de Jesus. Qual era a alimentação de Jesus? Jesus era um judeu, não é?
Qual era a alimentação de Jesus? Então, é o que a gente viu aqui, né, em Gênesis 1:29, logo no começo, né? Essa é a alimentação de Jesus. E em Lucas 2:52 fala assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então, se ele crescia com essas características, como que era a alimentação de Jesus? Perfeita. Como deve ser a nossa alimentação. Perfeita. Também. Deus, ele faz hoje uma pergunta para mim e para você. O seu corpo e o meu corpo é apenas um corpo ou é um templo? Talvez a gente precise mudar algumas coisas, né? Mudar maus hábitos, abandonar algo prejudicial, cuidar melhor da saúde, voltar para Deus. É uma maneira. É a vida espiritual. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. E em Romanos 12, verso 1. Romanos 12 e o verso 1. Só voltar um pouquinho, né? Você já vai encontrar Romanos. Romanos 12 e o verso 1. Amém? Olha o que fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Deus pede para nós? Que a gente apresente para Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o templo de Deus é o nosso corpo. A gente deve apresentar Ele como santo e agradável a Ele. Eu e você não somos apenas carne e osso. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo. E esse templo, ele é cuidado, é respeitado e ele é consagrado. Quando cuidamos do corpo, honramos o Criador que escolheu habitar nele. O meu corpo e o seu corpo é a habitação de Deus. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Ele soprou nele o fôlego de vida, que é quem? Deus. Então nós somos a morada de Deus. Então a gente tem que cuidar bem desse corpo. Tem uma ilustração que fala o seguinte, né? Imagina uma casa abandonada. Ou duas casas, né? A ilustração é a casa abandonada, mas são duas casas. Uma linda por fora, mas por dentro suja, quebrada, sem cuidado. Já viram casa de acumuladores? Como é uma casa de acumulador? Não dá nem para entrar, né? Se a gente falou horror, agora imagina o nosso corpo, né? Desse jeito. Acumulando só coisa ruim. Ora, imagina agora uma outra casa, uma casa simples, né? Limpa, organizada e bem cuidada. Eu lembrei da casa simples da dona, como é que chama ela? Dona Brasília. Não sei se os irmãos conheceu ela. A dona Brasília, ela morava numa favela na beira do Rio Paraíba, aqui em Caçapava. Severo, né? O pessoal chama de Severo. Né? E você vê, são casas de madeira, construídas na beira do rio, em terreno, né, do governo, e as casas tudo do mesmo jeito. Mas se você fosse na casa dela, que graça de casa. Organizada, limpinha, chão batido,
chão de terra batido, mas limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizado. Então, a casa simples, mas bem cuidada. Aí tinha uma irmã que morava perto dela, uma irmã da igreja, morava perto dela. Se você fosse na casa dela, parecia de acumuladores. A casa não dava para entrar direito. Então, são duas casas, né? São dois corpos. Um bem cuidado e o outro relaxado. Aí vem a pergunta, qual deles você gostaria de morar? Hã? Deus também escolhe onde habitar. E Ele escolheu habitar no meu corpo e no seu corpo. Mas será que estamos cuidando bem desse interior, né? Desse corpo interior? Amém que tá. Deus, Ele não habita em templos, né, feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em você. E a pergunta é, Deus está sendo bem recebido no seu corpo? Fica a reflexão aí para todos nós. Oi? Aqui não tem um texto, não. Em templos, isso mesmo. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele habita hoje, né? Como nós vimos aqui, na época de Israel, Deus habitava no templo feito por mãos humanas, no santuário. Então, o templo é santuário. O templo é santuário. Então tinha o santo e o santíssimo. Deus habitava ali. Mas o santuário é o templo de Deus. Na época de Israel, na nossa época, Deus habita em nós. Ok, mas era ali a habitação de Deus. Hoje Deus está falando comigo e com você. Talvez você precise mudar, ou eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, para que seja facilitada a entrada de Deus no meu corpo. Então, pelo que nós vimos aqui, se o nosso corpo é somente um corpo, ou o templo de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a transformar esse corpo num templo de Deus. Para que Deus habite em nós e a gente tenha a certeza de ser glorificado e ir para a eternidade junto com Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você. E se precisar transformar o nosso corpo no templo de Deus, que Deus nos ajude a fazer isso. Amém? Vamos, para encerrar, vamos cantar o hino 162. Porque se nós somos de Jesus, que Ele nos ajude a ser transformado. A igreja canta de pé, por gentileza. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. O inimigo sempre vem, disfarçando as intenções, fuciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus,
Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, me faz alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pedaço de seu amor. No caminho de Jesus, estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas eu quero o tempo, o momento de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai que nos céus estás, que nós possamos fazer a escolha correta, que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, a morada de Deus em nós. Que o Senhor nos ajude a manter essa decisão e fazer essa escolha ao lado de Jesus. Que o seu Santo Espírito nos ilumine. Se estivermos fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos ajude a ser transformado pela Tua graça. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estou feliz, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou.
Jesus.